Dia Mundial da Saúde hoje? Dia Mundial da Saúde, Rodrigo. E até por isso que eu venho aqui hoje, até para fazer uma reflexão com todos, né? Para que a gente consiga colocar o que é saúde, né? Quando a gente fala desse termo, o que significa saúde para todos? Muitas pessoas acham que seria ausência de doença, né? Mas a gente sabe aí pela Organização Mundial de Saúde, é definido, né, a saúde como bem-estar aí completo, né? Tanto físico, como mental, como também social, né? Então é bem abrangente, né, Rodrigo? Não é algo que é só meramente a ausência da doença. Tá, legal. E a gente percebe que as pessoas estão procurando mais, né, se informando mais, porque saúde é tudo. Com certeza, né? Eu acho que principalmente pós-pandemia, assim, a gente pensando, né, que nós estamos aí num momento que nós tivemos aí muitos problemas relacionados por conta da pandemia, as pessoas começaram a olhar para si, né? Então aqui a gente percebe nos atendimentos, tanto os atendimentos nutricionais, as pessoas buscando qualidade de vida, buscando mais saúde, querendo se cuidar, querendo olhar para que ponto eu posso melhorar em relação ao meu corpo, à minha saúde, para que eu consiga aí ter uma melhor qualidade de vida no geral. Falou sobre os atendimentos, professora, quais são os atendimentos que são realizados aqui no Claretiano na área de saúde? Você lembra de todos? São muitos, né? Sim, lembro. Vou lembrar aqui de alguns atendimentos. Nós temos, aqui no Claretiano, nós temos a clínica de fisioterapia, né? Onde é feito toda a parte de reabilitação dos pacientes. Temos também os atendimentos da terapia ocupacional, né? A gente também tem aí um número muito grande, né, de atendimentos pela terapia. Temos a clínica de nutrição, né, que também temos atendimentos tanto individuais como também em grupos. E na biomedicina, né, são realizados vários exames também bioquímicos aí que auxiliam também nesse processo. Então, a gente tem aqui uma equipe multidisciplinar. E além disso tem ali a academia, né? Porque a gente fala de saúde, a gente também tem que pensar em toda essa parte do corpo. Temos a escolinha, né, de esportes aqui. A escolinha de esportes, exatamente, né? Academia, o projeto. Natação, esporte, tem dança, tem patinação, né? Isso tudo agrega, né? Porque a gente pensa em saúde, bem-estar físico, mental, né? E a atividade física também incorpora essa parte desse bem-estar mental, né? A maioria dos atendimentos na área da saúde são gratuitos? Todos os atendimentos são gratuitos. Somente esses projetos, né? Que é o projeto, por exemplo, que tem da natação, na academia, eles são pagos, mas é um valor simbólico, exatamente. Isso é legal. Então estamos aqui, ó. Gente, imagine que o Claretiano, a gente fala que é um campus do Claretiano, oferece tudo isso. E as pessoas precisam usar mais isso, né, professora? Exatamente. A gente tá aqui para informar o que tem aqui. Exatamente. Olha, começar, e né? eu até esqueci, tem o curso também de estética, que também tem, porque eu falo, quando a gente fala, né, de bem-estar mental, né, como que se cuidar, né, a gente vai falar um pouquinho disso hoje. O autocuidado também reflete na nossa saúde, né? Então nós temos aí uma equipe mesmo pronta para trabalhar em prol aí da população. E tem uma música que faz a gente pensar sobre isso e faz parte de uma campanha, né? E faz a pergunta que é: você tem fome de quê? Vamos ouvir um trechinho da canção. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Impressionante como essa música, ela retrata tudo isso que a gente acabou de falar. Exatamente, a gente está falando legal, de saúde, né? Com certeza, ela retrata, né? Tudo isso, bem-estar físico, mental, né? Social. Você tem fome de quê? Muitas pessoas não têm fome só física, né? Mas às vezes eu tenho fome mental, às vezes eu tenho uma fome emocional, né?
Para que será que a gente às vezes vai atrás, né, da alimentação, né? Ou vai atrás de qualquer coisa na nossa vida, né? Então, a gente tem que refletir sobre essa música realmente. E eu acho que nesse Dia Mundial da Saúde, eu acho que é importante. E até trazendo um pouquinho dessa pauta, né? Você tem fome de quê? Eu acho que é importante a gente começar a pensar no que é fome, né? Será que muitas pessoas passam fome? Eu acho que por conta de tudo isso que nós estamos vivendo, né? O quanto isso também tem prejudicado em relação à saúde das pessoas, né? Por exemplo, esse aumento, né, do preço dos alimentos, né, Rodrigo? A gente percebe que teve um aumento aí de 40%, né? Triste, né? É triste, uma realidade triste. E isso leva a uma insegurança alimentar, porque muitas pessoas não têm acesso aos alimentos, né? Qualidade, né, alimento. Né? Exatamente. Ela passa a se alimentar de maneira pior, podemos dizer assim, né? Exatamente. Nutricionalmente falando. Nutricionalmente falando, sim, né? E pensando um pouquinho no que a gente poderia fazer, né, como cidadão, né? Dentro da nossa própria casa, com coisas, né? Com as coisas que nós temos, né? Será que o que a gente desperdiça, né, em relação à alimentação, será que a gente poderia também fazer algo diferente, né? Poderia trabalhar de uma forma diferente dentro da nossa própria casa, administrar de uma forma diferente? E aí eu trouxe alguns dados aqui pra gente discutir um pouquinho, tá? Primeiro, né, a gente sabe que os preços eles aumentaram, né, em 40%, e nós temos um desperdício aí mundial de 23,6 milhões de toneladas, exatamente, tudo isso de vai alimentos. Pro lixo. Tudo isso vai para o lixo, né? E o que a gente pode fazer com relação a isso? Às vezes atitudes simples, né? De um planejamento mais organizado dentro de casa, né? Às vezes eu vou no mercado, né? O que eu vou dar prioridade na hora da compra, né? Nesse mercado. Então, será que não é interessante eu fazer uma lista, primeiramente, do que eu vou utilizar? A gente trabalha bastante aqui também dentro do curso, até com oficinas, com a parte de educação alimentar, com a parte do aproveitamento integral dos alimentos. Então, muitas partes não comestíveis a gente joga fora. Às vezes por falta de conhecimento também, né, Rodrigo? Isso. Porque você fala assim, eu vou comer uma casca, né? Eu vou comer um talo que eu costumo jogar fora, né? E na realidade a gente pode utilizar e saem preparações maravilhosas, né? Então, que a gente tem aí a possibilidade dessa utilização. E assim, o nosso lixo ele é muito rico, né? Então, conforme eu falei, a gente fala, nossa, eu vou comer o lixo, mas não é o lixo. O lixo é porque a gente joga fora. Mas, na realidade, a gente tem ali dentro dos alimentos uma composição muito rica nesses talos, nessas cascas, com uma grande quantidade de fibras, com uma grande quantidade de vitaminas e minerais, né? Que vão auxiliar aí na saúde dessas pessoas. Por exemplo, professora? Por exemplo, vamos lá, vamos pensar em algo que as crianças adoram, tá? A gente pode fazer um brigadeiro da casca da banana. Pode? Pode. Da casca da da banana? Casca da banana. Aquela casca que vai pro lixo? Que vai pro lixo. Vira brigadeiro? Vira brigadeiro. A gente pode, por exemplo, utilizar para fazer os talos, né? Pode fazer uma torta salgada, pode fazer uma farofa. Podemos aí utilizar também para fazer, vamos supor, panquecas, né? Diversificadas, com coisas que às vezes que a gente não tem o hábito. Às vezes estou lá com um talo de um brócolis, de uma couve, faço ela picadinha, coloco ali no meio também, né? Incorporo na alimentação mais vitaminas, mais minerais. Posso fazer aí parmegiana. Posso fazer doce, agora. Por exemplo, doce da casca do abacaxi, fica uma delícia. Mesmo? Fica muito bom. Doce da casca, a gente joga fora a casca do abacaxi. Posso fazer um suco da casca do abacaxi? Exatamente. Então, se tem inúmeras possibilidades, né, para que a gente não jogue fora. E isso eu não estou falando somente para a gente economizar, mas eu estou falando em relação ao valor nutricional que essa parte não comestível tem também. É muito rico? É muito rico. E às vezes a proporção é até muito maior do que o que a gente tem no próprio alimento que a gente tem costume de consumir. Quer dizer que às vezes a casca pode ter mais... maior quantidade de fibras, às vezes mais vitaminas minerais. Do que a polpa, do que... Exatamente, Nossa, exatamente. Professora. E assim, pensando na saúde, né, porque eu falo que a nutrição... E tá jogando fora. Tá jogando fora, meu Deus. A nutrição ela é bem complexa, né?
E aí, se a gente pensar em vitaminas e minerais, né, em fibras, você fala assim, gente, o que isso pode trazer para o corpo, né, para o bem-estar, para a saúde de uma forma geral, né? As pessoas, quando a gente fala de fome, a fome não é só uma fome, por exemplo, eu estou com fome de um alimento, mas a fome pode ser, por exemplo, por uma deficiência de algum nutriente, por uma deficiência de alguma vitamina, de algum mineral. Às vezes as pessoas começam a comparar, né? A pessoa que está desnutrida, aí todo mundo imagina, ela tem mais fome, né? Mas e o obeso? Será que ele também não tem fome? E ele pode... Exatamente, ele pode... alguma deficiência de alguma deficiência de algum nutriente. Por quê? E exatamente pela má alimentação, né? Então é por isso que vem essas dicas aqui, que eu acho que são super importantes nesse planejamento. Às vezes uma horta dentro de casa, Rodrigo, que as pessoas acham que, olha, eu vou na nutricionista, a nutricionista vai mudar todo o meu planejamento alimentar, né? Vou ter que comprar um monte de coisa, vai ficar muito caro, e na realidade não é isso. Você sabe que eu tenho uma lá em casa, né? Você tem? Tem uma. É? Alguns vasinhos, eu e a esposa, a gente coloca lá. Que legal. Né? E não dá pra variar? E fica gostoso, né? Fica bom, e você colhe na hora. Colhe na hora, exatamente. É muito bom, é muito bom. Você plantou lá uma couve, uma salsinha, uma cebolinha, você consegue compor, né, um prato adequado, né? Então, e fica bom porque você colhe na hora. Vamos utilizar isso na hora, é gostoso, né? Aquele cheirinho, né? Cheiro, exatamente. É só criar o hábito, tem que ter o hábito, voltar a ter esse hábito, né? E as pessoas estão perdendo, né? Foram perdendo ao longo do tempo, né? Alimentos que eram... convencionais na alimentação do brasileiro, por exemplo, o arroz e feijão, hoje em dia está se perdendo também, né, a utilização. E se a gente for pensar num prato saudável, o arroz e o feijão, aí você pega lá na sua horta uma verdura. Né, fresquinha, você coloca uma proteína, né, pode ser a carne, mas pode ser outras proteínas também, né? E você tem todos os alimentos ali, né? Os reguladores, os grupos alimentares, os reguladores que vão auxiliar na regulação do nosso corpo, os construtores, no caso o feijão e a carne, né? Que vão auxiliar na formação aí da nossa massa muscular, dos nossos ossos. E também tem os carboidratos, né? Que vão auxiliar nesse fornecimento de energia. Doutora, a gente fala que o tempo hoje é um recurso muito escasso, né? Eu imagino que às vezes as pessoas querem o mais prático, o mais fácil, mas a busca do mais prático e o mais fácil acaba prejudicando? Com certeza, né? Como lidar com isso? Esses alimentos industrializados, se a gente for pensar no fast food, né? A alimentação mais rápida, que são os ultraprocessados, né? São os alimentos ultraprocessados, tem uma grande quantidade aí de sódio, tem às vezes uma grande quantidade às vezes de gordura, e isso tem trazido aí o aparecimento das doenças crônicas, né? Não transmissíveis, que são os problemas cardiovasculares, a hipertensão arterial, às vezes muitos também têm uma grande quantidade de açúcar que vem acarretando também a própria diabetes, né? Então a gente tem que tomar cuidado com esses produtos. A gente acha que isso pode favorecer, né, por conta do tempo, mas na realidade isso pode prejudicar. Mas por que é tão gostoso? É gostoso, Rodrigo, é gostoso, não, mas essa é a pergunta. É verdade. É gostoso, gente, eu estou mas aqui mais palatável. Com uma nutricionista e falando que é gostoso, mas por que é atrativo? A gordura é atrativa? Por quê? É mais palatável, né? A gordura ela é mais palatável. Você pode perceber que se você for consumir um sorvete, aquele recheio da bolacha recheada, né? A gordurinha da carne, né? Da picanha, elas são mais palatáveis. E se você for pensar, você requer menos mastigação, né? Porque, vamos supor, você pensa em todos esses alimentos, eles vão requerer menos mastigação. Consequentemente, você vai ter aí também um gasto energético menor para digerir esses alimentos, né? Para mastigar, né, esses alimentos e conseguir degradar. E eles têm um valor calórico alto. Então, vamos supor, um grama, né, nós teremos aí 9 calorias, se for de origem aí de alimentos com alta quantidade de lipídio. Então, quer dizer assim, se a gente for pensar todo esse processo, você requer menos mastigação. Eles são mais palatáveis, então você tende a consumir mais, né? E isso tudo leva ao aumento do peso. É uma armadilha. É uma armadilha, né? Porque a gente faz com que a gente come mais. E tem mais um ponto. O efeito de saciedade, né? Vamos supor, do alimento que tem uma alta concentração de gordura, dos macronutrientes, carboidrato, proteína
lipídio, né, no caso a gordura ela fica em último plano. Então a saciedade, vamos supor, se você consome um alimento que tem uma fibra, né, um carboidrato mais complexo, que tem uma proteína, você vai demorar para ter fome novamente. Ter fome novamente. Agora a gordura não. A gordura faz com que você come ali, depois você já fica com fome de novo e come novamente. Aquela gordurinha da picanha, logo a gente tá com fome novamente. Tá com fome de novo, exatamente. Mas qual é o desafio? É um desafio preparar produtos, ter uma alimentação saudável e gostosa ou não? Eu acredito que é um desafio. Toda mudança, né, de comportamento, ela é um desafio, né? Tem muitas pessoas que acham que precisa fazer, né, receitas mirabolantes, né, para conseguir ter uma alimentação saudável. E não, né, Rodrigo? A gente pode, com coisas simples do nosso dia a dia, a gente consegue. Hábito, né? Isso, é só criar o hábito. E eu acho que algo que tem sido hoje muito comentado e muito falado é da gente trazer, né, as pessoas próximas, às vezes trazer um filho para compartilhar, para fazer, o esposo, né? A esposa tá ali, todo mundo participando desse momento da refeição. O que eu percebo, né, as pessoas não dão o devido valor à alimentação. E quando a gente fala da alimentação, a gente não está falando só de calorias, a gente não está falando só de nutrientes, mas a alimentação, ela envolve o aspecto cultural, ela envolve o aspecto social, o prazer em estar ali, bom, né? Exatamente. Família, né? O aspecto psicológico, cultural, religioso, né? Porque também está muito envolvido. Então, eu falo que por conta de tantos modismos que envolvem a nutrição, né, as pessoas estão deixando de se alimentar de uma forma mais simples, com prazer, né? E isso eu falo que é modismo, que a gente fala que é o alimentação termo, rápida. Alimentação rápida, ou se não alimentação, que a gente costuma falar o termo nutricionismo. E hoje em dia tem blogueiros falando de nutrição. Todo mundo acha que nutrição eu sei de nutrição, outra pessoa sabe, né? Mas estão muito focados só a parte biológica. Mas e esquecem que é um todo, né? A alimentação. Perigo, né? Exatamente. Utilizar de pessoas que não são preparadas, seguidores, dietas milaborantes aí, é perigoso, né? Exatamente. Não, a gente tem visto aí muitos casos, né? Inclusive relatados na mídia, né? E de pessoas que famosos, né? Que estão tendo vários problemas devido a essas dietas mirabolantes, né? A esse cenário todo aí relacionado à alimentação. Que eu vejo, por exemplo, a gente não vai utilizar um Instagram, a gente usa um filtro para ficar mais bonito, né? Por exemplo, né? E às vezes essa pessoa que não tem a informação correta usa de maneiras de edição, para mostrar que aquilo se tornou melhor. Nem sempre isso acontece, né? E olha como que é ambíguo, né? A gente está falando de fast food. Aí, por exemplo, a mídia prega muito fast food, né? Alimentação rápida, né? Mas do outro lado vem uma modelo escultural. Uma coisa tem a ver com a outra, né? Uma coisa não vai levar, né? Ao que as pessoas estão buscando, né? Induz ao erro. E aí vem, né? O que é realmente saudável? Essa busca incessante pela beleza, né? A busca pelo corpo ideal. O que realmente é saúde, Rodrigo? Essas perguntas que eu acho que a gente deveria fazer, né? A conta vem? A conta vem, né? Chega. Se você tem uma alimentação ruim durante tantos anos, a conta vem, chega. Com certeza. Vem a pressão alta, vem a diabetes, vem, doutora? Com certeza. A gente tem visto aí, antigamente a gente via um número muito grande aí, mais adultos, idosos, né, com esses problemas de hipertensão, diabetes, né, obesidade, problemas cardiovasculares, mas hoje a gente tem visto que essas doenças estão aparecendo na infância. Na infância. Então, a gente atende aí um número de crianças com esses problemas que a gente só via na fase mais adulta, né? E aí vem a medicação, né, que não é legal, os efeitos colaterais, né? Exatamente. E você fica sujeita a tomar um medicamento pro resto da vida, né? Por falta de uma alimentação saudável. Por falta de uma alimentação saudável antes. Não era mais fácil, né? Não, vamos prevenir. Exatamente. É por isso que nós estamos aqui hoje. Eu falo que promoção e prevenção deveriam ser aí a solução, né? Agora as pessoas estão pensando sempre no tratamento, quando a doença já está instalada. Mas se a gente prevenisse, promovesse saúde, né, fizesse mais ações para promover, com certeza a gente conseguiria melhores resultados. Agora, sempre dá tempo de mudar?
Sempre há tempo. Sempre há tempo. Eu comi errado a vida inteira. Se eu começar a mudar agora, eu vou ter bons resultados? Com certeza. A gente já percebe isso. Assim, já logo quando a pessoa começa a fazer, a gente estava até aqui comentando um pouquinho antes, né? Por exemplo, se você começa a fazer um exercício, quanto que isso já reflete no seu bem-estar, né? Na saúde em geral, porque a gente está falando de bem-estar físico, de bem-estar mental, né? De bem-estar social, né? Então isso vai interferir. Se você faz uma alimentação saudável, quanto isso vai interferir também lá na sua autoestima, nos seus exames laboratoriais, às vezes no próprio peso, né? No que você quer chegar. Então a gente pode, com certeza... acaba deixando de ter um custo com o medicamento para utilizar esse recurso para uma academia, para um hábito mais gostoso, uma comida mais natural, né? Com certeza, aí, né? Você troca certeza. até, né? Troca e é muito mais prazeroso, né? Do que você depois estar lá já com uma doença instalada, né? Você não pode fazer isso, tem todas as restrições, né? Para fazer muitas coisas, então é importante fazer a prevenção. Tem gente puxando a orelha hoje da doutora, hein? Você que tá aí curtindo o programa dia a dia, pode começar a qualquer momento. Pode começar a qualquer momento. Rodrigo, e outra coisa que eu tava aqui pensando, né? Se a gente pensa nessa parte da alimentação, né, como um todo, e desse cenário, né, de busca de corpo ideal, aonde vem também os distúrbios, né, de imagem corporal. Por exemplo, hoje a gente vê muitas pessoas na própria academia, às vezes com a gente chama que é a vigorexia, né? A pessoa está forte, mas ela se sente fraco. Ou se não, até mesmo a anorexia, a bulimia, né? Que também são distúrbios dessa imagem corporal. Porque a mídia, ela trabalha com esses dois lados, né? Trabalha com o que não é saudável, muitas vezes, e também, de um outro lado, uma imagem de uma pessoa que às vezes foi ali o Photoshop que está sendo, que está produzindo a pessoa. Por exemplo, a pessoa pode estar lá sarada, tanquinho, não é? E doente? Com certeza, né? Porque se a gente pensa na ideia de saúde, a ideia de saúde é o bem-estar físico, mental e social, né? E ao contrário, pode acontecer também. Ao contrário, pode estar muito bem, né? Pode, com certeza. Doutora, então tudo é o equilíbrio, né? Equilíbrio. E é importante sempre procurar um profissional da área, né? É importante. Não começar uma dieta. Eu vi um canal no YouTube dizendo que essa dieta é a dieta do momento, é da moda, eu vou utilizar. Perigoso isso? Muito perigoso, muito perigoso. As pessoas, primeiro que a gente precisa, cada ser humano, ele é único, né? Ele tem a sua individualidade biológica. Então, quando a gente vai fazer todo o planejamento alimentar, é feito toda uma avaliação para aquele indivíduo. É avaliado a parte alimentar, é avaliado toda a história dele, né? A história de vida dele. É avaliado o exame bioquímico, o exame físico, né? Então, é tudo individualizado, né? Dentro do que a pessoa realmente precisa. E vai identificar as necessidades. As necessidades nutricionais. Exatamente. Quais são as necessidades daquele indivíduo, né? E essas dietas prontas, elas fazem restrições de grupos alimentares. E hoje em dia, por evidências científicas, a gente vê que cada vez mais dietas restritivas levam à compulsão alimentar. Então, se você restringe muito, isso também, quando você se depara com aquele alimento, vai te levar a uma compulsão, né? Então, por isso que as pessoas têm dificuldade de levar isso por muito tempo. Além do metabolismo, né? Porque você faz dieta muito restritiva, que às vezes está abaixo da sua taxa metabólica basal, né? Da quantidade que você precisa de energia para manutenção das suas funções vitais. Se ela estiver abaixo, então muitas vezes você fica num ciclo vicioso, né? Porque seu corpo vai cada vez ficando mais lento, o metabolismo cada vez mais lento. E aí a dificuldade das pessoas depois de fazer uma nova dieta, de perder peso novamente, depois ou de ganhar a mais, já e ganha peso novamente. Rapidinho, né? Exatamente. As nossas células estão ali, né? Prontas para sugarem, né? A gordura. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E elas são inteligentes também, né? Elas identificam as necessidades, né? Olha, tem alguns estudos que mostram que, para que o corpo identifique que aquela é a nova forma, né? A gente demora uns 5 anos. 5 anos? 5 anos. Então, se você for pensar, por que as pessoas às vezes não conseguem seguir uma dieta, um planejamento alimentar, né? Não, porque elas têm que mudar o comportamento.
né? Tem que fazer essa mudança ser gradativa e essa mudança tem que ser constante. E todo mundo quer algo rápido, algo que seja um milagre, né? Para que eu coloque o biquíni no final do ano, né? Para que eu esteja pronto para o verão. Mas na realidade essa mudança a gente tem que fazer agora, mas para que ela perpasse aí para todos os nossos anos aí da nossa vida. Quanto antes começar, mais rápido vai chegar. Quanto antes, melhor. Tá? Agora, uma pergunta, gostaria que você comentasse. Você é o que você consome? Sim. É? Com certeza. Com certeza. A gente é o que a gente come. Alimentação. A alimentação, ela vai refletir um todo, né? Eu falo que a alimentação, ela precede a saúde, né? Porque nenhuma célula funcionaria se eu não tivesse aquele nutriente específico para que ela funcionasse. Então, a nutrição, ela vai ser antes da saúde, né? Então, para a gente pensar que o nosso corpo ele é formado por várias células, a gente teria que realmente pensar nessa possibilidade. Professor, que bate-papo gostoso, né? Muito, tá tão muito. Falar de alimentação é sempre muito bom, né? Tem algo mais a informar os nossos ouvintes? O que você acha? Eu vejo, Rodrigo, que acho que a principal coisa é a gente ter atenção plena na hora de se alimentar, né? Ter atenção plena, por exemplo, às vezes a gente fica no celular, né? Na hora do nosso almoço, está chegando o horário do almoço daqui a pouco, né? Todo mundo já pode começar a pensar sobre isso, sobre a atenção que eu estou dando naquele momento. E às vezes fica na frente da televisão, não sabe nem o que está comendo, a quantidade que está comendo, né? Isso também leva a compulsão alimentar e isso vai refletir na saúde. E aí nesse Dia Mundial da Saúde, eu acho que é esse o nosso papel, né? Orientar para que as pessoas já comecem a pensar, né? O que eu posso mudar para que eu esteja bem, né? Então isso é importante. Legal essa informação hoje no Dia Mundial da Saúde. Espero que essa entrevista tenha tocado aí no coração das pessoas para pelo menos começar. Opa, acendeu uma luz ou amarela ou já vermelha. Tenho que já começar a mudar os meus hábitos alimentares. Exatamente. Né? Nunca deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Mas por que as pessoas deixam sempre para segunda-feira, né? Sempre vou deixar para começar a dieta na segunda-feira. Por quê, né? Porque todo mundo acha que para ter uma boa alimentação eu preciso de restrição. E não é isso. Não é assim. Né? Não é assim. Não precisa passar fome. Não precisa passar fome, não precisa ter dificuldade. Na realidade, a gente adequa a necessidade daquela pessoa. Tá? Então eu acho que é por isso que é tão importante a gente procurar um profissional, né? Para que a gente entenda isso. Legal, obrigado. Professora, que bate-papo importante e interessante. Obrigado. Eu que agradeço, viu? Legal. Você tem fome de quê?